Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Quinta com Lei e hoje eu tenho a alegria de receber o meu professor Rafael Oliveira, que eu tive a honra de ser aluno. Ele não gosta quando eu falo isso, né? Mas os cabelos brancos não é mentira. Ele foi meu professor, ele é novo demais, o cara começou cedo demais. Rafael, você passou no curso quantos anos? Eu passei no concurso com 23 anos. Olha isso. Mas também posso com 24. E eu vou te falar, o cara é um gênio. Ele me deu aula de Direito Administrativo na Escola da Magistratura, isso é claro, há muito tempo. E eu vou falar para vocês, ele faz despertar em você o direito administrativo. Mas vamos lá, o professor Rafael, ele é pós-doutor pela Universidade de Fordham, em Nova York, professor do IBMEC, da FGV, da Escola da Magistratura, professor do curso Fórum e procurador do município do Rio de Janeiro. O professor Rafael é um gênio e ele trouxe para mim, né? E eu vou sortear um dos livros para vocês, que é o livro mais novo deles, o livro de precedentes no direito administrativo. Esse livro vai ser sorteado lá no nosso canal do Instagram, tá? @quintacomlei. Se inscreve lá e você vai participar do sorteio. O livro está sensacional. Esses todos aqui eu já conheço também, mas são todos meus. E super recomendo o curso de Direito Administrativo, o livro de Organização Administrativa e o livro de Licitações e Contratos Administrativos. Esse aqui, para quem atua com licitações, é imperdível. Você precisa ter. Sabe aquele livro que você tem que ler? É esse aqui. Pessoal, então é isso. Professor Rafael, muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado por estar aqui com a gente, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui no Quinta com Lei. Obrigado, Gabriel. Assim, primeiro, eu quero dizer que a honra é toda minha. Eu sou seu amigo de longa data. Esse fato de eu ter sido professor do Gabriel, ele sempre fala isso e eu fico constrangido, porque isso entrega a idade. Eu já tenho cabelo branco e ainda fala isso pra mim e eu me sinto a pessoa mais velha do mundo. Mas o Gabriel é daqueles gênios também, ele fica falando de mim, mas ele é uma pessoa também acima da média, um professor já muito famoso, de tributário. Ele dá aula lá no curso Fórum, dá aula em vários cursos práticos do Brasil, né, FGV também. Então, além de ser um grande amigo, é um grande professor. Então é uma honra dupla estar aqui. É uma honra pela relação pessoal que a gente tem e uma honra também pelo lado profissional, porque eu te admiro muito. Obrigado pelo carinho, Rafa. Obrigado, meu amigo. Vamos trabalhar então. Cara, deixa eu fazer uma pergunta, questão super atual, assim. Lei das estatais. Você acha que realmente é um marco para o setor? Quais seriam, na sua opinião, os pontos fortes e os pontos fracos da lei das estatais? Eu acho que a lei das estatais é um marco para o setor. Eu acho que o legislador demorou bastante tempo para trazer essa nova lei, esse marco regulatório das estatais. Efetivamente, ele demorou 18 anos para legislar. Lembrando que a norma constitucional que pedia a elaboração de um estatuto das estatais, o artigo 173 da Constituição, ele foi alterado pela emenda 19/98. Então, desde 98 havia essa exigência constitucional no sentido de se elaborar um estatuto jurídico por meio de uma lei própria, como essa lei agora, para tratar das estatais, de vários aspectos importantes, né? Não só tratar da licitação e da contratação das estatais, mas tratar também da questão societária, a questão do direito societário que ela trata, e também tratar de outros temas envolvendo, inclusive, o controle das estatais. Controle feito pelo Tribunal de Contas, controle institucional. Bom, a lei veio com quase 18 anos, quase 20 anos de atraso. Nesse ponto, é uma crítica que eu já estabeleço. O legislador demorou muito tempo. Quando você demora muito tempo para trazer aquilo que você já deveria ter trazido, você aumenta as expectativas em relação ao que vai acontecer. E aí, depois de praticamente 20 anos, o que nós percebemos é que a lei das estatais é quase um emaranhado de normas que já existiam espalhadas pelo ordenamento jurídico. Se você olhar para a lei das estatais, ela é marcada por 3 grupos de normas. Um grupo de normas, as normas iniciais que tratam de direito societário, que na minha opinião é uma parte que avança bastante, regras mais claras de direito societário, de como vai se dar o controle, como é a indicação da diretoria, dos membros do conselho de administração, a previsão de auditor independente. Você tem uma preocupação muito grande com a vedação do nepotismo, com o impedimento do aparelhamento político nas estatais. Infelizmente, as estatais sempre foram utilizadas como barganha política, cargos eram providos, ou empregos, né, providos por indicações políticas e não técnicas. Então, nesse campo, a lei ela avança bastante e eu aplaudo a lei nessa parte societária. No segundo grupo de normas da lei, nós temos
a maior parte das normas da Lei 13.303 tratando de licitações e contratos. Aí é um emaranhado. Claramente, normas inspiradas na Lei do Pregão, normas inspiradas na Lei do Regime Diferenciado de Contratação, RDC, algumas normas inspiradas no antigo Decreto 2745 da Petrobras, e até mesmo algumas normas, especialmente dispensa e exigibilidade de licitação, inspiradas na Lei 8666. É como se o legislador quisesse ganhar tempo, pegasse lá as normas já existentes, aquilo que achava bom trazia para cá, aquilo que achava bom no outro diploma legal trazia para cá, e juntos todos esses dispositivos formaram esse corpo da Lei das Estatais. A minha crítica é essa: poderia ter se inovado no campo das licitações e contratações das estatais, poderia ter se levado lá no empresarial da estatal mais a sério e se pensava em normas mais, digamos, modernas de licitações, especialmente inspiradas no direito europeu, no direito comunitário europeu, ou no direito norte-americano. O que se viu foi mais do mesmo, né? Normas do Pregão, normas do RDC, até normas da Lei 8666 que foram trazidas para cá. Mas isso não afasta também o lado positivo dessas normas, porque pelo menos foram normas que já eram normas aplaudidas. A questão do Pregão, por exemplo, que inspirou a Lei das Estatais na inversão de fases, fazendo primeiro a fase de julgamento, só para depois se perder tempo com documentos formais de habilitação. Isso é uma tendência de todas as normas de licitações, inclusive do projeto de lei que está no Congresso nesse momento, e que a Lei das Estatais vai bem. Então ela se inspira, ela copia muita coisa existente, mas ela copia, digamos, normas que eram boas normas. E uma coisa que está passando às vezes despercebido por alguns autores, alguns analistas da lei, na minha opinião, a Lei das Estatais ela formaliza uma distinção que era consagrada na doutrina majoritária e na jurisprudência do TCU, que é aquela distinção clássica entre a atividade fim e a atividade meio das estatais. Não se exigiria a licitação para a atividade fim e se exigiria a licitação para a atividade meio. Essa era uma distinção que já era feita na doutrina há muito tempo e também no TCU. E é uma distinção difícil de ser feita na prática. A atividade vai continuar. Mas o que a lei estabelece é que para as atividades mencionadas no Estatuto Social da estatal, não precisaria licitar, não se aplicaria a licitação. Não usou a expressão, mas é como se falasse para a atividade fim não licita. O que dá velocidade para a estatal com desempenho de atividade econômica, ela consegue então sobreviver no ambiente concorrencial. Agora, quando ela tem que licitar, ela licita e observa agora a Lei 13.303. Então, algumas normas da Lei 866 foram derrogadas pela Lei das Estatais, como o artigo 24, parágrafo 1º da Lei 866, que trazia um tratamento diferenciado de dispensa de licitação para contratos de maior vulto, 20% do valor do convite para as estatais, agências executivas e consórcios públicos. Agora as estatais têm regramento próprio. No artigo 29, lá, no artigo 30, quando fala em dispensa de exigibilidade, a dispensa de licitação, obras de serviço de engenharia até R$100.000, para o restante até R$50.000. Você tem todo um regramento próprio. Então, eu até aplaudo a Lei das Estatais nesse ponto de licitações de contratos, mas eu digo, poderia ter avançado mais. E só para fechar, o terceiro grupo de normas são normas de controle, é a parte final da Lei das Estatais. Fala muito pouco, são normas tímidas, falam mais do mesmo, mas no Brasil mais do mesmo às vezes é bom, né? Fala o óbvio. Fala, por exemplo, que o órgão de controle externo não pode substituir a gestão da estatal. Então não pode o Tribunal de Contas, não pode o Ministério Público e também não pode uma Procuradoria, no âmbito federal, no âmbito estadual, municipal, eles não podem substituir o gestor da estatal. Como, mal comparando, se debate no ativismo judicial se um magistrado poderia substituir a escolha pública pelo administrador. Mal comparando, você tem essa preocupação e não trazer essa substituição do controlador pelo controlado. Então, assim, no final das contas, eu tenho algumas críticas em relação à Lei das Estatais. É natural que existam sempre críticas em relação a determinada lei, mas eu acho que no final das contas, com todos os problemas dessa lei, é uma lei positiva. A Lei das Estatais, na minha opinião, traz mais benefícios do que malefícios. Olha, eu confesso que minha vontade aqui agora era pegar um papel e caneta e começar a anotar, porque, assim, sensacional. Realmente é um resumo da Lei das Estatais que eu não tinha visto ainda. Muito obrigado pela resposta, foi sensacional. Bom, deixa eu fazer mais uma pergunta, mas um assunto atual também, né? Foi publicado no Brasil a Lei Anticorrupção.
Você acha que a lei anticorrupção é realmente uma inovação no combate à prática de ilícitos? Porque, assim, a gente já tinha a lei de licitações que trazia previsões punitivas, a gente já tinha o próprio Código Penal que trazia a previsão de crime para fraude à licitação, etc. Você acha realmente que a lei anticorrupção era necessária e ela é realmente uma nova forma de controle da atividade do combate à corrupção? Eu acho que a lei anticorrupção ela é um marco também importante no combate à corrupção. Eu acho que ela se destaca em relação a outras normas que também tratam do assunto. Eu utilizo o termo Sistema Brasileiro de Combate à Corrupção justamente para englobar todas essas normas que vão de alguma maneira tocar direto ou mais indiretamente no tema da corrupção. Então, como você disse, Gabriel, na Lei de Licitações e Contratos, nós já temos lá sanções administrativas e sanções penais para as pessoas que praticarem atos, digamos assim, lá, sucesso de corrupção no âmbito das licitações e contratações públicas. Nós temos normas no direito penal que vão trazer também punições fortes para as pessoas que praticarem atos, digamos, lato sensu de corrupção contra a administração pública, sem contra outros diplomas legais. O que eu acho que nós podemos apontar na lei de corrupção como inovação? Em primeiro lugar, o que ela tem de mais do mesmo? Ou o que ela tem de inspiração, ainda que ela tenha trazido algumas adaptações? Bom, a gente percebe, por exemplo, no artigo 5º da lei, quando ela define atos lesivos à administração pública que vão ensejar punição, a gente vê muito mais do mesmo ali. As condutas descritas no artigo 5º da lei de corrupção são basicamente as condutas que já eram descritas na lei de improbidade administrativa, na lei de licitações e contratos também. Então é mais do mesmo. Se olha para o artigo 16, lá se menciona o acordo de leniência, eu também conheço o acordo de leniência, já era previsto na legislação do CAD, no direito antitrust, no direito concorrencial. Então você tem também o acordo de leniência aqui com o mesmo nome. Tem semelhanças, o mesmo nome, mas não são completamente idênticos, né? O acordo de leniência lá no direito antitrust, ele gera efeitos inclusive na seara penal, extingue impunibilidade, pode ser celebrado por pessoa física ou pessoa jurídica. Aqui não, aqui é só pessoa jurídica, então tem algumas nuances. Claramente a lei anticorrupção se inspira, né, em outros diplomas legais, mas se destaca desses diplomas. Acho que o primeiro grande destaque que eu faria para a lei anticorrupção é trazer uma responsabilização, digamos, mais intensa das pessoas jurídicas que praticam atos lesivos contra a administração pública. Eu diria o seguinte: nós já temos muitas normas que penalizam as pessoas físicas. A lei de improbidade ela foi pensada prioritariamente em pessoas físicas. Nas condutas descritas nos artigos 9, 10, 10A e 11 da lei de improbidade, né, enriquecimento ilícito, lesão erária, concessão ou aplicação indevida de benefícios financeiros tributários e violação de princípios constitucionais, voltadas para as pessoas físicas. Eu, pessoalmente, entendo que a lei de improbidade se aplica à pessoa jurídica também. Tem um debate, né? Sim. O José dos Santos Carvalho Filho, o grande Carvalhinho, entende que não se aplica à pessoa jurídica, eu entendo que se aplica, por conta do artigo 3º da lei, que determina que as suas normas se aplicam aos terceiros, que contribuem para o ato de improbidade. E aí não se fez restrição, e parece que se aplicaria também à pessoa jurídica, e o STJ tem precedente no sentido de que se aplicaria à pessoa jurídica. Mas é um debate. Então, alguns autores importantes, como Carvalho, entendem que a lei de improbidade é só para a pessoa física. Basicamente, agente público ou agente público e alguém que atua em conluio, mas não pessoa jurídica. Então, se você tem essa dúvida importante na doutrina, a lei de corrupção já avança ao estabelecer normas de responsabilização voltadas para a pessoa jurídica. Então, muda o foco. Sim. Mesmo para mim, que já entendia que a lei de probidade se aplicaria à pessoa jurídica, eu vejo ainda assim novidades na lei de corrupção. Por exemplo, sanções novas. A dissolução compulsória da pessoa jurídica não pode ser descartada, uma espécie de pena de morte da pessoa jurídica. Suspensão parcial de atividades. Algumas sanções já eram conhecidas, como a proibição de recebimento de vantagens ou benefícios de 1 a 5 anos na lei de corrupção. Mal ou bem, já tinha lá essa possibilidade de sanção na lei de improbidade. Mas eu acho que a lei de corrupção ela avança no momento em que ela traz uma responsabilidade objetiva com sanções peculiares, como essa dissolução compulsória da pessoa jurídica, e uma outra sanção peculiar muito interessante na esfera administrativa,
nós temos a possibilidade de aplicação daquela publicação extraordinária da decisão condenatória. Eu já vi muita gente boa dizendo, mas essa punição é pro forma, porque o que acontece é o seguinte, a pessoa que for condenada, a pessoa jurídica, num processo administrativo de responsabilização, o PAR, é a nomenclatura que se traz, né? PAR, ao invés de PAD, a pessoa jurídica punida na esfera administrativa, ela vai ter que, às suas expensas, divulgar que ela é corrupta. Sim. Que ela praticou um ato de corrupção no seu site, na sua sede. E isso é ruim para a marca, né? É ruim para a marca. Muito ruim para a marca. Muito ruim. Algumas pessoas acham que é uma punição, digamos, branda. Longe de ser, porque se tem uma coisa hoje que vale muito no mercado, inclusive no direito internacional, é o bom nome de uma empresa. Não é à toa que as empresas que avaliam o risco, Standard & Poor's e outras empresas, entidades internacionais, quando avaliam o risco e diminuem uma pontuação de um país ou de uma empresa, isso gera uma comoção, uma repercussão, a empresa fica impedida de receber algum tipo de benefício, algum tipo de financiamento, isso acaba com a empresa. Então, como se a pessoa jurídica pagasse para queimar o próprio filme, para divulgar que é uma empresa corrupta. É uma punição muito severa e é típica da lei de corrupção. Então, a lei de corrupção, ela se torna mais uma lei no sistema brasileiro de combate à corrupção. Ela traz uma clara inspiração na lei de improbidade, na lei de licitações de contratos, mas ela avança quando traz punições peculiares para a pessoa jurídica, quando traz uma responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, isso é um tema que gera alguma polêmica, e também na própria ideia de cooperação com as investigações, e há uma espécie de incentivo à criação de programas de integridade, de compliance pelas pessoas jurídicas, porque teoricamente, havendo lá um programa de integridade, é como se a empresa estivesse preocupada em combater preventivamente a corrupção. Ela não consegue prevenir 100%, então se houver amanhã um ato de corrupção, se ela tiver um programa, ela vai ter punições abrandadas ou até mesmo atenuadas por conta dos parâmetros previstos no artigo 7º da lei de corrupção, e o próprio acordo de leniência, que prevê a possibilidade de afastamento de algumas sanções e atenuação de outras sanções, como a multa. Então, ela avança bastante nesse ponto, mas eu acho que ainda tem muitas amarras, muitas pontas que estão soltas, que não foram ainda definitivamente definidas, digamos assim. No próprio acordo de leniência, hoje nós temos um debate intenso sobre o acordo de leniência em relação à competência para formalizar o acordo, e aí fica uma briga institucional, isso é um problema, isso gera insegurança para os advogados, para as empresas, para todo mundo, porque teoricamente, como está literalmente na lei hoje, quem vai formalizar o acordo de leniência, o próprio ente federativo pode formalizar o acordo de leniência, sem o Ministério Público, sem o Tribunal de Contas, e o Ministério Público quer formalizar, o Tribunal de Contas quer formalizar, e não quer, digamos, respeitar, entre aspas, o acordo que foi celebrado pelo ente federado. E a empresa fica numa situação difícil. Sim. Sem contar uma outra insegurança que impede, na minha opinião, o fomento do acordo de leniência. A empresa celebra o acordo de leniência na lei de corrupção, tem algumas sanções ali afastadas e outras atenuadas, mas não são todas as sanções afastadas. O ressarcimento ao erário, que tecnicamente não é uma sanção, mas o ressarcimento ao erário não é afastado pela lei de corrupção. Teoricamente, a dissolução compulsória da PJ não é afastada, o que é uma contradição. Se a pessoa celebra o acordo de leniência para sobreviver e atenuar algumas sanções, se houver a possibilidade de pena de morte da PJ, não vai fazer acordo. Não vai fazer acordo. Ou então ela vai fazer o acordo de leniência, mas abre-se a possibilidade para se punir na esfera penal um dos seus sócios, que é o sócio que vai lá levar o acordo de leniência para a mesa. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem? Então esse ambiente de insegurança coloca em risco o futuro do acordo de leniência. E a gente tem visto todo esse debate no mundo da Lava Jato. Aliás, para contextualizar, a lei de corrupção, ela foi, digamos assim, debatida no âmbito da Lava Jato. Então não é à toa que ela se voltou para responsabilizar pessoas jurídicas. Porque a ideia foi a seguinte, na Lava Jato, nós percebemos que havia normas para a punição dos agentes públicos envolvidos, pessoas físicas, mas não havia normas tão severas para a punição das grandes empresas que estavam envolvidas naquela operação. Então a lei de corrupção ela veio como uma espécie de resposta, não uma resposta totalmente adequada, porque tem muitas coisas em aberto, mas pelo menos uma tentativa de resposta a essa corrupção que foi verificada na Lava Jato. Então, assim, resumindo, porque a questão é bastante complexa, me parece que a lei de corrupção ela se inspira fortemente em leis já existentes,
mas ela não se confunde com as leis já existentes, ela se afasta delas quando traz algumas novidades. Uma punição mais severa de pessoas jurídicas na esfera administrativa e na esfera judicial. Perfeito, sensacional. Agora, falando de lei de corrupção, falando sobre a figura do compliance e tal, você acha que muitos entes federados têm exigido o compliance instituído para a contratação? Você acha que isso é constitucional? Isso violaria a lei de licitações? Não violaria? O que você acha sobre essa exigência de compliance? O primeiro, que isso é um tema que sempre gera controvérsia, né? Toda vez que o legislador, vamos chamar assim, inventa uma nova exigência para participar de licitação, para ser contratado pelo Estado, essas novas exigências costumam ser debatidas e costumam gerar controvérsias, né? Foi assim, por exemplo, no Estado do Rio de Janeiro, quando teve que ser feito um parecer na PGE, até por colegas aqui nossos, se, por exemplo, se poderia exigir de empresas que iriam participar de licitações e contratar com o Estado do Rio de Janeiro, que essas empresas tivessem um número mínimo de empregados portadores de deficiência física ou deficiência mental, alguma deficiência. E aí se considerou constitucional a exigência, com base na dignidade da pessoa humana, etc. Que não é um requisito fácil de preencher, né? Que não é fácil. Que não é fácil, às vezes você não tem pessoas no mercado. Para a função mesmo, a função não permite, né? Determinada deficiência exerce aquela função. Exatamente. Isso, assim, é claro que você não pode interpretar de maneira absoluta essas exigências, até por conta dessa realidade. Se você demonstra que na realidade você tentou lá cumprir as exigências, mas há uma limitação evidente no mercado, como é que você pode ser punido por isso? Não seria razoável. Mas esse caso é emblemático porque depois veio o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, o Estatuto Protetivo, que alterou a Lei de Licitações e prevê isso hoje no âmbito nacional, na própria Lei 8666/93, a margem de preferência para empresas que tenham empregados portadores de deficiência, além de margem de preferência que já existia para empresas com produtos ou serviços que atendessem normas técnicas brasileiras, lá no artigo 3º, parágrafos seguintes. Então, eu chamo a atenção para isso porque toda inovação que traz alguma restrição à participação em licitações e contratações sempre gera debate. Então, não é diferente com compliance ou com programas de integridade. O primeiro ponto é destacar que compliance é um tema da moda, né? Os grandes escritórios já se mobilizaram para estudar o compliance. Eu sei que o próprio Gabriel é um especialista em compliance. E nós temos uma referência hoje em compliance, o escritório inclusive atua nessa área aqui. Então, assim, é um tema da moda e todo mundo está estudando compliance. E não é à toa que é um tema da moda, porque a gente percebe que o legislador tem cada vez mais utilizado a exigência do compliance para fins diversos. A gente falou há pouco da lei de corrupção e o artigo 7º menciona o programa de integridade ou compliance como um parâmetro na aplicação das sanções. Então, na lei de corrupção, a existência de programas de integridade ou compliance é um fator para se fazer a dosimetria das sanções que vão ser aplicadas com base na lei de corrupção. E como é da moda, começou a ganhar mais força e começou a se espalhar o compliance para outras instâncias, inclusive a instância da contratação pública. Muitas leis ou projetos de leis no âmbito dos estados e municípios já começam a debater essa questão. No estado do Rio de Janeiro, e eu sei que isso já acontece também em outras esferas administrativas ou federativas, no estado do Rio de Janeiro nós temos uma lei estadual hoje que exige que empresas em contratos de um determinado porte financeiro, contratos de grande vulto econômico, que as empresas contratadas pelo estado do Rio de Janeiro criem programas de integridade ou sistemas de compliance num determinado prazo. E uma vez contratadas, se não criarem esse programa de integridade, poderão ser punidas e poderão ter seus contratos rescindidos. O direito do Estado do Rio de Janeiro adotou uma saída intermediária, porque criou a exigência do compliance não como requisito de habilitação na licitação. Teoricamente, qualquer empresa pode participar da licitação, mesmo que não tenha regras de compliance. Sequer criou um requisito para a própria contratação. A empresa pode ser contratada sem ter o programa de integridade. A lei dá um prazo para a empresa já contratada criar o programa de integridade. A gente vai presumir a lei constitucional, mas certamente é uma discussão que poderia ser levantada se seria constitucional ou não tal exigência, se frustraria ou não o caráter competitivo e isonômico de uma licitação pública. Mas veja que o Estado do Rio de Janeiro
não criou como requisito de habilitação nem como requisito de contratação. Qualquer empresa pode participar, vencer a licitação e celebrar o contrato, mas ela vai ter um prazo para se adequar. Acho que é razoável aqui no estado que foi feito. O que vai gerar certamente um maior debate é o que já está se discutindo em alguns projetos de lei, Brasil afora, de se exigir programas de integridade ou compliance como requisito para a própria habilitação, para a própria contratação. Se a empresa não tiver lá o programa de integridade, sequer é contratada. A gente pode ponderar isso dizendo, olha, mas você vai criar um custo para uma empresa, vai onerar a empresa que quiser participar de uma licitação. Então vai ter um custo maior, porque ela não precisa ter o programa de integridade, mas se ela quiser contratar com o Estado, vai ter que ter o programa de integridade, vai ter que investir para participar de uma licitação, e ela sequer sabe se vai ser contratada. Vamos pensar aqui na boa-fé, que deve ser presumida, apesar disso que a gente vê, infelizmente, na Operação Lava Jato e em outras também operações. Então, você poderia dizer, isso encarece a participação na licitação, isso poderia favorecer as empresas de maior porte econômico em detrimento das empresas de menor porte. É um argumento que poderia ser questionado, especialmente num cenário em que a legislação traz um sistema favorecido para as microempresas e empresas de menor porte. Como é que ficaria a integridade nas MEs e EPPs? Sim. E elas têm um tratamento diferenciado. Elas teriam corpo suficiente para criar esses sistemas? Aí você poderia contra-argumentar dizendo, não, mas vamos pensar nas grandes contratações, estabelecer algum tipo de corte para contratos mais complexos e contratos de maior vulto econômico, que sequer sejam adequados para as MEs e EPPs, concessões, por exemplo, PPPs ou outros contratos de maior vulto, em que você exigiria o programa. Então, me parece o seguinte, dizer a priori que exigir compliance de empresas que querem participar de licitação é inconstitucional ou constitucional, me parece que é uma discussão ainda superficial. Seria arriscado dizer se é constitucional ou inconstitucional sem conhecer os detalhes da exigência, porque variam os detalhes. É requisito para participar de toda e qualquer licitação? Poderia se considerar desproporcional. Como é que fica a MEPP? Não, é só para as grandes contratações. Mas o que é grande contratação? O critério vai ser razoável? A gente vai ter que analisar caso a caso. Mas eu acho que é uma tendência hoje, e aí eu estou falando de uma realidade, é uma tendência hoje se trazer a exigência de compliance como requisito para algumas contratações públicas. Isso já aconteceu no Rio de Janeiro, tem acontecido em outras esferas federativas, e já me parece que é um debate que não dá para voltar atrás agora. Então é verificar se em cada exigência nós teremos razoabilidade ou não. Me parece que exigir para qualquer contratação pública é completamente proporcional. Exigir para as grandes contratações ou contratações mais complexas, me parece que pode ser considerado constitucional ou proporcional por conta do maior risco envolvido na contratação envolvendo o Estado e essas grandes empresas. Perfeito. Olha, é impressionante, assim, o cara é muito conhecimento numa pessoa só. Eu confesso que eu ficaria perguntando aqui o dia inteiro. Agora, gente, vamos para o nosso segundo quadro, que você já conhece bem, é o Tic Tac. Tênis ou squash? Primeiro, só para dizer que eu estou bebendo aqui é água, né? Tem aquela Gabriel no intervalo, que lá no programa do Jô Soares, fomos discutindo o que tinha na caneca do Jô. Na caneca do Quintanilha, é água. Poderia ser outra coisa. Poderia ser outra coisa, ele me ofereceu. Mas para abalar aqui as minhas respostas, eu preferi a água. Bom, mas enfim, squash ou tênis é uma pergunta difícil. Eu gosto dos dois, apesar de não jogar bem nenhuma das duas modalidades esportivas. Atualmente eu tenho jogado mais squash porque é mais fácil lá e é mais, digamos assim, prático para mim. Lá onde eu moro tem duas quadras de squash e eu tenho um amigo, nós temos um amigo em comum, o Carlos, nosso amigo que tem raquete de squash e ele é vidrado em squash, então toda hora ele me chama e eu jogo squash, eu tento jogar pelo menos. Mas meu esporte sempre foi futebol, apesar também de não ser nenhum grande craque. Boa, eu joguei muito squash também. Squash é bom para emagrecer, muito bom emagrecer. Whisky ou vinho? Whisky ou vinho? Vinho. Eu sei que você é um vidrado do whisky, Gabriel, mas eu sou do vinho. Com certeza a bebida, para mim, a bebida que mais me atrai, mais me seduz é o vinho tinto. Vinho tinto, né? Exatamente. O vinho branco tem muita dor de cabeça. Quando eu bebo 3 garrafas.
É uma brincadeira. E de férias, Rafael? Você gosta daquela confusão da Disney, um hotel fazenda para descansar? Bom, também em relação a essa pergunta, hoje eu não tenho muita opção. Quem decide são as crianças, então estou com 2 filhos, meus 2 filhos adoram a Disney. Mas se eu puder optar, eu sempre opto pela serra, pelo campo, para relaxar, Europa, para descansar quando eu posso. Mas eu não tenho tido opção. Com as crianças, o programa é sempre agitado. Quando a gente vai para fora, geralmente não tem jeito, é Disney. Você sabe que a Duda também é pequena e ela adora as princesas, né? Só que casou, né? Porque eu sou um vidrado na Disney, né? Eu sou apaixonado por aquela confusão, por aquele tumulto, eu gosto daquilo. É o momento que eu consigo apagar. Por exemplo, eu vou para a Europa, quando eu vou para qualquer lugar assim, se o celular estiver funcionando, ele não para. Então, na Disney é o único lugar que eu consigo botar o celular no bolso, não pegar para olhar, porque eu realmente volto a ser criança. Eu confesso que eu ainda fico nessa... É sensacional. Eu também gosto muito. Eu tô falando das crianças, mas desculpa minha. Eu também vou aproveitar. Não tem jeito. Muito bom. Gente, vamos lá para esse terceiro quadro do nosso programa, Dicas de Quinta. O professor Rafael vai dar 5 dicas de direito administrativo para todo concurseiro. Coisa que você tem que saber, senão não adianta, você não vai passar. Manda ver. Bom, assim, tem algumas dicas que servem para qualquer disciplina. Eu acho que o primeiro grande ponto, e aí eu já vou entrar nas dicas, o primeiro grande ponto é você estudar com qualidade e não com quantidade. Isso vale para qualquer ramo do direito. Então, esse negócio de ter que estudar 10 horas por dia, 14 horas por dia, é melhor que você estude uma carga menor, mas com qualidade, do que estudar muitas horas olhando redes sociais, celular, etc. Isso é o mínimo. Mas falando das 5 dicas de direito administrativo, eu acho que a primeira grande dica que eu daria é conhecer bem os pilares do direito administrativo, os princípios do direito administrativo. Não foi à toa que eu escrevi um dos meus primeiros livros sobre os princípios do direito administrativo, eu nem trouxe hoje. Não está aqui, né? Não está aqui, mas, enfim, porque isso vale para qualquer disciplina também. Você conhecendo bem os princípios daquela disciplina, isso facilita a sua vida na hora de responder qualquer questão. Isso vale para direito tributário, direito administrativo, direito civil, direito processual. Você conhecendo bem os princípios daquela disciplina, mesmo não lembrando lá no dispositivo legal que responderia a sua pergunta, você, com base nos princípios, consegue pelo menos ali, né, trazer um raciocínio e não perder completamente uma questão. Então os princípios são a tábua de salvação do concurseiro. Agora cuidado também, porque tem gente que abusa. Também ela é uma pergunta bem objetiva na prova de concurso, que é para você falar literalmente se pode ou não pode, e aí que está no texto literal de uma regra, e aí você vai lá e começa a falar de princípio, e fica enrolando o examinador. Também tem que tomar cuidado com esse exagero. Mas me parece que estudar os princípios é uma grande dica, uma primeira grande dica, digamos assim. Uma segunda dica, um tema que é bastante frequente nos concursos públicos, é o tema da organização administrativa. Estudar como se organiza a administração pública, que é uma das minhas obras, inclusive, não foi à toa que eu escolhi esse título. Organização administrativa, tem que saber. Tem que saber bastante, porque é só você fazer uma análise das provas que já existem de concursos públicos, Ministério Público, Magistratura, Procuradoria, Defensoria Pública, Delegado, etc. Sempre tem questão envolvendo a administração pública direta, a administração pública indireta, concessões, terceiro setor. Sim. E cada vez as perguntas começam a ficar mais qualificadas, porque o óbvio ele tem saído um pouquinho de cena, E aí os examinadores estão começando a exigir cada vez mais dos candidatos, todos os concursos são muito difíceis. Então esse é um tema bastante importante, na minha opinião. Um terceiro tema, muito frequente em concursos públicos, direito administrativo, é o tema do processo administrativo. Esse é um tema certo. É uma tendência do direito administrativo moderno, ou pós-moderno, como alguns preferem, a processualização da atividade administrativa. A Lei Federal de Processo Administrativo é de 99. Muitos estados da federação têm as suas próprias leis de processo. No Rio de Janeiro, a Lei Estadual de Processo Administrativo é de 2009. Nem faz tanto tempo assim em termos históricos. São Paulo tem a sua lei, Minas Gerais tem a sua lei, vários estados têm a sua própria norma. Em todos os concursos, não só federais, mas nos concursos estaduais, vocês vão olhar o edital, vai ter algum tópico lá de processo administrativo e da lei do processo administrativo daquele ente da federação. Então é importante estudar processo administrativo. Quando você vai fazer um concurso para âmbito federal, leia
a lei seca, a lei 9784/99. Leia a lei seca, porque vai cair questão da lei. E sendo concurso estadual, se tiver lá no edital, leia a lei estadual de processo administrativo. Sempre retirada uma questão desse tema. Bom, o quarto tema que eu destacaria com muita ênfase, o tema das licitações e contratações públicas. Sempre aparece em prova de concurso. Imperdível. Teoria e prática, o livro é sensacional. Não é porque ele está do meu lado, o livro realmente é sensacional. Vale muito a pena e vale a pena para concurso e para a vida prática. Obrigado, Gabriel. Assim, você tem bons autores que já escreveram sobre licitações de contratos, o Marçal Justin Filho, o professor Gessé Torres e outros autores. A minha intenção foi não fazer como eles fizeram, comentando artigo por artigo da lei, fazer mesmo a parte teórica de licitação, parte teórica de contratos e parte especial de licitação, parte especial de contratos com temas relevantes, temas especiais. Mas, independentemente do livro que vocês vão ter ali, leitura da lei seca também. Lei de licitações, a lei 8666/93, que também fala de contratos, eventualmente a letra da lei de concessão, porque é um tema que sempre aparece em provas de concurso. E para quem vai fazer prova para procuradorias, licitações de contratos, carro-chefe. Sim. Até porque você, como procurador, vai lidar com esse tema no dia a dia. Eu, no consultivo, faço, como qualquer procuradoria que atua na área consultiva, a procuradoria vai atuar na análise de minutas de edital de licitação de contratos. Toda minuta de edital de licitação de contrato passa pela procuradoria, ou deveria passar, pelo artigo 38 do parágrafo único da lei de licitações. Então é um tema que você não pode desconhecer. E para finalizar, o quinto tema, que eu destacaria com muita ênfase também, o tema da responsabilidade civil do Estado. Esse é um tema muito frequente em provas de concurso, muito frequente em informativos do STF e do STJ, e muitas provas de concurso se inspiram nesses informativos, que vocês devem ler sempre. Então, o tema da responsabilidade civil do poder público é um tema também certo em provas de concurso. Sugiro também uma ênfase nesse assunto. Gente, é uma enciclopédia, né? O direito administrativo, do professor Rafael, realmente não é o direito administrativo. Então, mais uma vez, recomendo os livros do professor Rafael, recomendo mais duas atividades do professor Rafael que são imperdíveis. O módulo de direito administrativo lá no curso Fórum é sensacional, e se você quiser aprofundar mais ainda a pós-graduação, que eu tenho a honra de dar uma matéria que é o Compliance das Estatais, a pós é maravilhosa. Eu gosto demais de direito administrativo, todo mundo sabe que eu sou do direito tributário, mas o direito tributário é o direito administrativo aplicado, né? E a gente precisa estudar direito administrativo, porque realmente é importante para o dia a dia da advocacia e para quem vai fazer concurso, é a base de qualquer concurso junto com o direito constitucional. Então, gente, eu queria agradecer a presença do Sr. Rafael, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pela sua humildade, simplicidade e, acima de tudo, sua genialidade. Obrigado, Rafael. Obrigado, Gabriel. A honra foi toda minha, tá? A honra foi toda minha, conta sempre comigo. E é um prazer sempre estar ao lado de um amigo e um profissional. Muito obrigado. Obrigado. Gente, entra lá no nosso canal, se inscreva, recomende para os amigos e no Instagram vai ter o sorteio do livro, @quinta-com-lei. Até a próxima, gente. Algumas coisas poderiam ser feitas. Eu não sei se tudo de uma vez só, né? Eu tenho usado uma figura de linguagem que sabe aquela história do desenho do Papaléguas que caiu um piano na cabeça, assim, sabe? Foi tudo um piano na cabeça, buf!